Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, é uma alegria, querido, estar mais uma vez convosco aqui, para nós juntos aprendermos a palavra do Senhor, entendermos algo mais. Um Evangelho genuíno, professor Gerson, trazendo até você um ensinamento das Escrituras. Hoje quero trazer um ensinamento sobre 6 características de quem sabe cultuar a Deus de forma genuína, de forma verdadeira, de forma que seja bíblica e agradável ao Criador. Dentro de uma teologia paulina, vamos entender quais são as características de um culto que agrada a Deus, de um culto inteligente, de um culto racional. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2, ele diz: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito ou do vosso entendimento, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito, para que nós possamos adornar, aquilatar e valorizarmos a nossa atitude adorativa de culto. Hoje vamos aprender como cultuar a Deus segundo a teologia de Paulo. Vamos aprender o que significa apresentar nossos corpos. Vamos aprender o que significa apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Vamos aprender como apresentar um culto racional. Vamos aprender como não se conformar com esse mundo. Vamos aprender a renovarmos o nosso entendimento para podermos ter experiências espirituais. Tudo isso vamos aprender, 6 coisas que são características de um verdadeiro culto a Deus. O que significa apresentar nossos corpos? Apresentar nossos corpos significa apresentar nossa vida, apresentar nossa existência, apresentar nosso dia a dia como culto, porque culto não se resume somente a 2 horas de culto. Culto a Deus é apresentar nossos corpos, apresentar nossa vida, apresentar nosso dia a dia na presença de Deus. Deus nunca se baseou ou baseia o culto de uma pessoa naquilo que ela apresenta em 2 horas de culto, com cerimônias, com rituais, mas sim sempre em sua existência como um todo, em todos os sentidos, seja na sua estrutura moral, intelectual ou emocional. Jesus disse aos religiosos da sua época, que eram cerimonialistas, que aquele povo honrava ele com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Ou seja, seu dia a dia e suas obras interiores estavam longe de agradarem a Deus. Esses religiosos do tempo de Yeshua entendiam muito de cerimônias, de sacrifícios, de cultos, mas como muitos hoje, o coração deles estava longe de Deus, não agradavam a Deus. A vida no dia a dia, com o seu próximo, no seu dia a dia nesta terra, não era condizente com um adorador, como alguém que apresentava a sua vida, o seu corpo, como um culto agradável, racional, inteligente, santo, ao Criador dos céus e da terra. Nós temos que sempre, querido, com uma vida sensata, construída sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus, apresentar a nossa vida, não como uma construção sobre um terreno arenoso, das tradições humanas, cerimonialista, sem amor, sem paixão, sem adoração genuína, sem adoração espiritual, em espírito, para a glória de Deus.
Por isso que Yeshua HaMashiach ensinou: vós sereis sal da terra, e não dos cultos cerimonialistas. Vós sereis a luz do mundo, e não luzeiros de púlpito, e adornos, e adereços, e nem bolinhas de pinheiro de Natal em cima dos púlpitos como enfeites. Vós serão árvores, ramos frutíferos, plantados em Deus para produzir frutos. Ou seja, fruto, que como um fruto tem 9 gomos, para que outras pessoas possam se beneficiar, possam interagir e se beneficiar dos frutos que nós produzimos, como o amor, paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e temperança. Por isso que Paulo ensinou: sedes embaixadores de Cristo. Ou seja, entregue suas vidas em ativismo representativos para a glória de Deus. Por isso que Paulo ensinou: sede soldados de Cristo, que milite de forma genuína, ou seja, não só como adornos exteriores, mas com o coração e com uma vida em Deus. A graça de Deus nos alcança para endireitarmos nossas veredas por completo, e não só em 2 horas de culto ou rituais religiosos. Não é interessante para Deus, numa reunião ou culto, apresentarmos uma hipocrisia, um sorriso, um abraço ao irmão, cantar bonito, pregar bonito, ter um tempo bonito. Deus nunca viu um culto verdadeiro e racional desta forma. Quem enxerga e valoriza um culto assim são os homens, e homens viciados e religiosos em cultos sistemáticos, vazios, sem sentido, sem amor, sem paixão pelo Deus verdadeiro. Deus não quer performance num culto. Deus quer entrega. Deus quer vida. Deus quer renúncia. Deus quer vida alicerçada nas verdades e no ensino de seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Segundo, o que significa, queridos, apresentarmos sacrifícios vivos para Deus? Quando nós falamos de sacrifício tem a ver com morte. Neste processo, um animal morria inocentemente. Nós sabemos que isto se completou em Yeshua HaMashiach. O que Paulo quer nos ensinar com esta teologia, sacrifício vivo? Nesta teologia, Paulo quer nos ensinar que nenhum animal vai morrer, mas alguma coisa em nossa vida e em nossa existência vão precisar morrer para que possamos agradar a Deus. Sacrifício vivo significa o que você em vida precisa matar para que algum mal em sua vida que atrapalha a sua adoração e seu culto para Deus seja sacrificado e pregado na cruz de Cristo. E Paulo nos dá uma lista de coisas que nós devemos abraçar, não devemos abraçar, não devemos ser amigos e nem aceitar em nossa estrutura moral, em nossa estrutura emocional e em nossa estrutura intelectual. Paulo nos dá uma lista em Gálatas capítulo 5, e ele fala sobre imoralidades sexuais. Não abrace isso, não abrace a impureza, não abrace a libertinagem, não abrace a idolatria, a feitiçaria, não abrace, não tenha amizade com o ódio, com a discórdia, com o ciúme, com esses sentimentos que te apodrecem. Faça uma faxina emocional sempre que puder. Não se apegue a facções, invejas, embriaguez, orgia. Sacrifique essas coisas, as cravando na cruz de Cristo, para a glória de sua vitória na cruz, por amor de nós. Faça hoje uma faxina total
em sua estrutura emocional, moral, intelectual, para que você possa apresentar para Deus um culto santo, puro e que agrade e que se submeta às verdades de Deus. Terceiro, o que significa apresentar um culto racional? Culto racional é um culto aparentado com inteligência. Um culto onde você analisa, onde você julga as profecias, mas não julga os profetas, mas você julga a liturgia, a maneira que se cultua. Todo culto, aonde, querido, hoje, você dentro de uma denominação, aonde se enaltece a histeria coletiva e que é viciante, onde no culto não se sabe o que está acontecendo, isso não é culto racional, é culto irracional. É mais espetáculo circense, gospel, e isso jamais será culto para agradar a Deus, mas só agradará a homens desinformados que gostam de histeria coletiva e de uma falsa espiritualidade. Por isso, o apóstolo Paulo declara: todo culto racional precisa ter ordem e ter decência. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 ao 40, ele diz: portanto, meus irmãos, busque com dedicação profetizar, e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O culto racional precisa ser oferecido com o corpo, ou seja, com sua vida, de forma lúcida e sóbria, sem exageros, sabendo em quem você tem crido. Você não deve se deixar levar por gurus que são mais alteradores de consciências do que verdadeiros servos de Deus, porque você se basta e se completa em Yeshua HaMashiach HaMelech HaMelechim. Você se basta em Jesus o Messias, Rei dos Reis. Se você estiver no meio de onde se promove bizarrices, alterações de consciências, irracionalidades, visões exacerbadas, profecias de loucuragens, que te leve a servir Deus como relacionamento de troca, de uma forma amorosa, meiga, paciente, saia desse meio, pois isso nunca será um culto racional a Deus. Quarto, o que eu preciso aprender para ter uma característica de um verdadeiro adorador de Deus, que sabe cultuar a Deus: não se conforme com este mundo. O que isso significa? Mundo, nesse contexto, são coisas que estão dentro de nós e podem nos derrotar se não tomarmos cuidado. E em 1 João 2,15 e 17 nos traz essa revelação, nos traz esse alerta, nos traz esse ensinamento: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens ou soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existe uma guerra dentro de nós, entre a carne, entre a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, que estão dentro da nossa estrutura carnal, a natureza carnal, que milita contra o Espírito, para que não venhamos frutificar os frutos do Espírito, mas venhamos trazer à tona as obras da carne. Mas se semearmos no Espírito, colheremos vida. Se semearmos na carne, vamos colher a corrupção. O que você escolhe? Quando Paulo está fazendo essa teologia,
Ele está declarando: não se moldem, não achem bonito, não sigam o fluxo das obras más, mas sejam amigos, ou seja, não sejam amigo dessas coisas. Não ande com a maioria das pessoas, não ande segundo o fluxo da maldade das pessoas e dos maus exemplos, que já está derrotada pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida. Não se deixe levar pela valorização daquilo que vai contra o ensinamento de Jesus. Isto é, construir uma vida sobre terrenos arenosos. Se desvie disso. Se desprenda disso. O que mais existe no mundo e que não podemos nos moldar. O que mais existe nesse mundo? E que nós temos que lutar para não nos moldar, não nos conformar com isso. Nós não podemos conformar com desequilíbrios, com a maldade, com a violência, com a ganância, com o egoísmo, com o fanatismo e todos os tipos de ismos, todos os comportamentos exagerados, gerados pela cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Não se conforme com isto. Não se conforme com isto. Mas então o que eu vou fazer? Aí, querido, você precisa ser lúcido através daquilo que nós precisamos entender. O que estão te apresentando na sua igreja? Seja lúcido. O que estão apresentando para você na igreja que você congrega? Nessa novela que você assiste? Qual é a proposta que você vê nisso? Que proposta te fazem em seu ambiente de amigos? Se essas propostas forem mundo, não se moldem, pois sua luz que brilhou e o sal que temperou vai atrair, através do teu testemunho, todas aquelas pessoas que tentaram te influenciar. E eles vão olhar para você e vão interpretar sua resistência e vão dizer: este é crente, este não é fraco, este não se deixou se levar. Eles verão que sua vida tem alicerce e eles vão te respeitar. Quinta coisa que eu preciso fazer para apresentar um culto racional, ter característica de um culto que agrada a Deus. Eu preciso adquirir transformação pela renovação do entendimento. Renovação tem a ver com recomeços. Se você falhou, pare de focar no passado. Pare de viver o passado. Esqueça o passado. Transformação tem a ver com o nosso presente. Transformação tem a ver com a renovação do entendimento. Tem a ver com não se prender àquilo que envelhece, mas se transformar pela renovação. Quando coisas começam a envelhecer dentro de nós, nós precisamos de uma renovação. Tem coisas que se envelhecem dentro de nós e vai nos apodrecendo por dentro, como angústias, invejas, ciúmes, vingança, rancor, ódio, desânimo. Tudo que envelheceu dentro de você, ou que envelhece dentro de nós, que é passado, você precisa deixar no passado. E se permita sempre, querido, se transformar pela renovação do seu entendimento. Isso é de suma importância. Por isso Paulo declara a seguinte teologia em Filipenses, em sua carta, capítulo 4, versículos 7 ao 9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz
estará com vocês. Ele manda nós renovar nosso entendimento, se desprendermos do passado e começarmos a alimentar a nossa mentalidade presente com tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for puro, com tudo aquilo que for amável, para a glória de Deus Pai e para um culto racional que será aceito por Deus. Não se prenda com as velhices do passado, mas se renove pela transformação que o Evangelho te propôs e pode produzir na sua vida hoje, não amanhã, hoje. Sexta, para nós encerrarmos, adquira experiências espirituais através da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experiências de espiritualidade saudáveis nunca vão promover confusão, nunca vão promover discórdia, mas pelo contrário, pelo vínculo do amor, a comunhão, união e parecer mútuo se instalam. Por isso que em Atos, capítulo 2, 41 ao 45 diz: e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme suas necessidades. Experiências espirituais. Querido, se tem uma recompensa que você precisa aguardar, querido, é a recompensa da boa obra, porque a boa obra já é uma recompensa. Querido, eu ter a capacidade de amar o meu próximo como a mim mesmo, isso já é a maior recompensa que podemos receber no reino de Deus. A própria obra é a recompensa da obra, porque fazer boas obras dentro de um contexto da ação do Espírito numa comunidade é a maior recompensa que uma igreja pode ter. Porque muitas igrejas se acham ricas, se acham abastadas, mas Jesus olha para ela e diz: tu és pobre, tu és cega, tu és nu, tu és pobre, cega e nu. E aí ele olha para uma outra igreja e diz: eu conheço a tua tribulação, a tua luta, a tua prova, a tua pobreza, mas eu digo para você, você é rica. Por quê? Porque dentro daquele coração existe uma vida, existe um corpo que é apresentado diariamente para a honra, para a glória e para o louvor do Deus Todo-Poderoso. O que é culto? Culto é apresentar de forma inteligente, racional, o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a paz e a Shalom de Yeshua possa abençoar a sua vida. Amém.